Olá, curiosos! Se você está assistindo este vídeo, é bem provável que já tenha visto as outras partes deste poema incrivelmente arrepiante e rico de nuances épicas. Caso tenha chegado neste vídeo por acaso, recomendo assistir às primeiras partes deste conto, que estão aqui no card, para que possa continuar aproveitando as aventuras de Dante. Se já fez isso, vamos continuar. Mas antes, deixe seu like no vídeo, se inscreva e ative o sininho. Saiba que isso ajuda com o crescimento do canal. Então, vamos lá! Neste último vídeo da série sobre a Divina Comédia, continuamos com a análise da terceira parte da obra-prima de Dante Alighieri, chegando à conclusão de sua saga pelos locais mais divinos e profanos, segundo o catolicismo. O que Dante aprenderá sobre a natureza humana nesse trecho final de um dos maiores poemas épicos do mundo? Conheça agora um pouco mais sobre a história de Dante e sua peregrinação pelo paraíso. A Divina Comédia é muito mais do que apenas um interessante texto medieval sobre o cristianismo. A poesia de Dante ainda parece intensa e imediata, mesmo depois de 700 anos, mesmo quando fala sobre os planetas de uma forma que parece estranha aos leitores modernos. No Paradiso, por exemplo, Dante e Beatrice ascendem através das 9 esferas do universo e então passam para o império além da fronteira de tempo e espaço. A escrita de Dante faz cada esfera parecer mais alegre e radiante do que a anterior. Cada vez que o autor parece ter atingido seu limite, ele encontra uma maneira de tornar sua próxima descrição ainda mais extraordinária. A alegria de Dante, o personagem, é sua recompensa pelas dificuldades de sua jornada até este ponto. E, ao mesmo tempo, Beatrice explica cada vez mais sobre o funcionamento de Deus e do universo, para que tudo que Deus tenha visto faça cada vez mais sentido e o leitor tenha a sensação de que está recebendo a mesma revelação de Dante. Após os horrores do inferno e as adversidades do purgatório, finalmente entendemos os segredos do universo cristão. Na teologia de Dante, a Terra está no centro do universo, rodeada por uma série de esferas celestes, como as camadas de uma cebola. Dante, acompanhado de Beatriz, deve visitar cada um dos 10 céus sucessivamente, do mais baixo ao mais alto, à medida que sua compreensão se expande e ele passa por cada estágio de revelação. Isso é continuamente simbolizado pela capacidade crescente de Dante, em cada esfera, de ver ainda mais da beleza de Beatrice e da luz cada vez mais penetrante do Senhor, à medida que ele é sucessivamente preparado para visões mais elevadas. Como Dante ainda é mortal, ele tem limitações. Ele percebe que as almas do paraíso estão em esferas diferentes de acordo com sua classificação, apenas no final de sua jornada, vendo-as unidas em comunhão com Deus no Empírio. A ele falta a onisciência e capacidade de ler a mente de outras almas. Em cada esfera, à medida que sua compreensão é ampliada e ele se aproxima de Deus, e isso é parcialmente alcançado por meio do conhecimento e da compreensão teológica. Dante é educado sobre a natureza fundamental da criação. E o leitor também é instruído, pois esta é a parte mais importante da mensagem profética que Dante deve espalhar na Terra.
Nos livros anteriores, Inferno e Purgatório, ficamos cientes que há denúncias regulares de corrupção terrena por figuras celestiais, continuando o tema original de Dante do estado podre da Itália. Mas essas preocupações cegas são amplamente transcendidas no paraíso. Dante enfatiza que a individualidade não está perdida no céu, mas aperfeiçoada, e aí reside a glória da salvação da humanidade. Cada alma no paraíso oferece um amor único e maravilhoso. Dante e Beatrice iniciam sua jornada rumo à lua. Beatrice olha para o sol e Dante também. Por causa de suas faculdades aprimoradas, ele parece ver o céu preenchido com o fogo do sol e ouve a música celestial das esferas. Beatrice diz que eles deixaram a terra e estão subindo em direção aos céus em uma velocidade incrível. Dante pergunta como isso é possível. Ela responde que todas as almas são atraídas para Deus, e agora que Dante está livre de suas preocupações terrenas, sua alma está livre para voar. Dante descobre que ele e Beatrice alcançaram a primeira esfera, a Lua. Dante aproveita para perguntar a explicação das manchas na Lua que podem ser vistas da Terra. Beatrice mostra os erros de seu entendimento terreno, rebatendo suas ideias com análises científicas. Em seguida, ela revela um aspecto do funcionamento da providência. O espaço só pode ser entendido em termos espirituais. Deus e o paraíso existem no empírio, fora das esferas do universo, mas envolvendo-o. A esfera externa, a cristalina, pressiona contra o empírio e é infundida pelo amor de Deus. Esse amor, ao penetrar no cristalino, é dirigido e recebe várias qualidades pela penúltima esfera, a das estrelas. Das estrelas ao centro do universo, a Terra, as qualidades celestiais são filtradas conforme determinado pelas estrelas. Graças à vontade dos anjos, Dante vê espíritos próximos, tão fracos quanto reflexos. Eles estão na esfera mais baixa dos céus, porque perderam seus votos durante a vida. Dante fala em Picarda Donati, irmã de Forese e Corso, cujas almas Dante encontrou no purgatório. Dante pergunta se ela se contenta em estar nesta esfera inferior, e Picarda diz que sua vontade é uma com a de Deus e, portanto, ela se alegra com seu lugar. Ela explica que acabou naquele lugar depois de ser removida de seu convento por homens maus, se referindo a Corso. Beatrice esclarece dúvidas Dante. Em primeiro lugar, todas as almas salvas estão no empírio por toda a eternidade, e nenhuma delas tem maior ou menor acesso aos frutos do paraíso. Mas porque as faculdades humanas são limitadas, eles percebem as coisas divinas de maneira imperfeita. Em segundo lugar, só porque Picarda estava relutante em deixar o convento e o fez por causa da maldade dos outros, não foi suficiente para perdoar sua culpa. Em última análise, ela deixou que acontecesse com ela em vez de resistir totalmente. Em resposta à pergunta de Dante sobre se um voto quebrado pode ser compensado por outras boas ações, Beatriz diz que o livre-arbítrio é o presente supremo para a humanidade. Então, um voto, uma suspensão voluntária do livre-arbítrio, é um sacrifício supremo. Vale mais aos olhos de Deus do que ofertas alternativas. Depois disso, eles se aproximam da segunda esfera, a de Mercúrio, e conforme suas almas se aproximam, Dante lhe faz mais perguntas. O canto 6 é o único narrado inteiramente por um orador.
neste caso, Justiniano, o imperador bizantino que supervisionou a reconquista da Itália no século VI. Ele fala sobre a gloriosa história do Império Romano e seu grande destino cristão. Esta é uma oportunidade para condenar as facções pró- e anti-imperiais na Itália de Dante, porque todas elas estão subvertendo este destino. A esfera de Mercúrio, Justiniano explica, é para as almas que fizeram o bem, mas cujos motivos eram muito egoístas. De volta para Dante, Beatriz se antecipa sua próxima pergunta e explica como a crucificação foi simultaneamente uma pena justa contra o pecado da humanidade e um crime contra Cristo que merecia punição. Beatriz continua explicando como somente o pecado pode cortar uma alma imortal de sua ligação direta com Deus. Visto que era impossível para a humanidade por si mesma dar satisfação pelo pecado original, Deus se deu, na forma de Cristo, para nos capacitar a salvar a nós mesmos. Portanto, a ressurreição nos permite manter nosso livre-arbítrio e também alcançar a redenção. A terceira esfera é Vênus, onde Dante encontra Charles Martel, governante que Dante acreditava que teria trazido harmonia para a Itália, se ele não tivesse morrido prematuramente. O resto de sua família real causou desordem e desastre. E Charles Martel explica que a natureza e o destino humanos são determinados pela providência e não pela família. As almas em Vênus são a terceira categoria mais baixa no céu porque seu amor foi manchado pela devassidão. 2 deles, Cunisa e Folco, falam com Dante. Eles não se arrependem mais de seus erros, porque sua filha já foi limpa. Em vez disso, eles contemplam a Deus com alegria. Dante e Beatriz seguem para a quarta esfera, a do Sol. Dante enfatiza a alegria, a luz e o amor, que são símbolos intercambiáveis um do outro e que têm aumentado em cada esfera. Tomás de Aquino está lá e lista a Dante os sábios eruditos, líderes religiosos e teólogos que habitam essa esfera. Aquino conta a Dante a história de São Francisco de Assis e dos franciscanos, apresentando-a como uma história de amor entre Francisco e a pobreza. Ele descreve São Francisco como uma fonte de amor, o fundador de uma ordem brilhante e um digno príncipe da Igreja. Em seguida, ele termina criticando a decadência moderna de seus companheiros dominicanos. Para retribuir os cumprimentos de Tomás de Aquino, São Boaventura, um franciscano, conta a história de São Domingos, que fundou a ordem dominicana a qual pertencia a Aquino. Os franciscanos e os dominicanos foram as ordens gêmeas que mudaram a face do catolicismo na Itália no século VIII. A história de São Domingos enfatiza seu vigor, seu serviço à causa da verdade e seu zelo, um personagem diferente e complementar ao amor e à humanidade de São Francisco. Bonaventura termina criticando os erros modernos de seus companheiros franciscanos. Dante enfatiza o quão além da compreensão terrena está a alegria e o esplendor do céu. Tomás de Aquino havia se referido anteriormente ao rei Salomão, que teria recebido visão igual do paraíso, mas ele percebe que Dante está confuso com essa afirmação. Tomás de Aquino explica como toda a criação é variada e imperfeita por causa da forma como é feita de matéria que é filtrada das esferas superiores. As únicas exceções são Cristo e Adão, cujas criações foram diretas de Deus e, portanto, perfeitas. Tomás de Aquino explica, de maneira bastante pedante, que ele quis dizer que Salomão teve sua visão concedida, em vez de ser inerente à sua criação.
Salomão explica a Dante que quando, no dia do julgamento, as almas estiverem reunidas com seus corpos, isso aumentará sua alegria e esplendor, e suas faculdades serão fortes o suficiente para não serem ofuscadas pela luz uma das outras, como os olhos mortais de Dante atualmente são. Então, gostando da saga de Dante? Então não percam a parte 2 do Paraíso de Dante no próximo vídeo.